hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um modelo novo aqui no nosso país. O nosso objetivo, precisamos reiterar muito isso, é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para quê? Para que você construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O grande debate de hoje vai tratar sobre 3 assuntos polêmicos. O primeiro é a proposta encabeçada pelo ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele defende a impressão de dinheiro pelo Banco Central com captação de recursos pelo Tesouro Nacional. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Olá. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Olá, Mona Lisa. Boa noite, Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Então, vamos com as primeiras considerações. Hoje, quem começa é o Augusto. Vamos lá, Augusto. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu vou iniciar a minha fala com uma frase do ex-ministro Delfim Neto. E amanhã eu tenho certeza que eu vou ser criticado pelos meus amigos de esquerda por citar uma frase do ministro Delfim, mas eu acho que ela é uma frase que traz um fio de esperança muito importante. A gente precisa de esperança nesse momento. O ministro Delfim escreveu num artigo hoje ou ontem na Folha de São Paulo e ele disse assim, em determinado momento do artigo: todos pagaremos pelo empobrecimento geral proporcionalmente à nossa situação de vulnerabilidade, exatamente como numa guerra. E como dezenas de vezes aconteceu na história do homem, e essa é a parte que eu acho mais importante, haverá vida depois dela. Então, no momento que a gente está extremamente fragilizado, esse sopro de esperança é muito importante. Com relação à fala do Henrique Meirelles, que é um homem, um economista seríssimo, com uma história profissional, tanto no campo privado quanto no campo público, de bastante sucesso, o que ele quer dizer? Ele sugere que nós deveremos imprimir dinheiro para girar, de alguma forma, a economia. Esse termo imprimir dinheiro, efetivamente não significa, é uma figura de linguagem, efetivamente não significa que alguém vai lá na Casa da Moeda imprimir nova moeda. É simplesmente tentar expandir a base monetária do nosso país. Como a gente está com pouco dinheiro circulando, por quê? Porque a economia está praticamente parada, o Banco Central teria espaço para aumentar essa base monetária. E, ao fazer isso, ele não necessariamente precisa contrair dívidas. E aí a conclusão dessa estratégia é que não haveria risco de inflação. No mundo todo, essa estratégia já foi usada em algumas vezes, principalmente depois da crise de 2008. Vários países da Europa e os Estados Unidos, inclusive, se utilizaram desse mecanismo de imprimir dinheiro para tentar, de alguma forma, salvar a economia. Isso é chamado, tem um termo e é uma coisa relativamente nova, é a nova teoria monetária. Aqui no Brasil, tem um grande entusiasta, por assim dizer, que é o André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real. A outra pessoa, um economista inglês extremamente respeitado, o Jim O'Neill, que inclusive é o economista que criou o termo BRIC para se referenciar o conjunto de países, Brasil, Rússia, Índia e China. Ele foi entrevistado ontem e perguntaram, Jim, para o Brasil, o que o Brasil tem que fazer? A resposta dele foi absolutamente clara, tem que fazer o mesmo que vários países do G20 estão fazendo, disse ele, imprimir dinheiro e transferir para os indivíduos e para as empresas pelos próximos 2 meses. Economistas e entusiastas dessa nova teoria monetária indicam que, ao fazer isso, o risco de inflação, principalmente no momento que a economia está completamente parada, e há outras formas também semelhantes a essa, poderia ser feito com razoável sucesso. Eu vou além um pouco. Hoje pela manhã eu participei de uma videoconferência do Banco Credit Suisse, em que foi entrevistado o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER. E eu achei extremamente interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos. O primeiro deles é que o Marcos Lisboa disse o seguinte: primeiro, gente, a gente só pode aprovar neste momento medidas emergenciais. Ninguém pode pegar carona no coronavírus, nessa pandemia, para tentar ter algum tipo de benefício econômico. Como, por exemplo, estados e municípios que já estão quebrados
não podem tentar renegociar suas dívidas com base na justificativa de que a economia parou. Muito menos ainda bancos, eu acho que isso é difícil de acontecer, mas houve uma suspeita de que aconteceria. Os bancos não podem reter do trabalhador que foi beneficiado com a renda básica emergencial esses R$600 caso o trabalhador tenha dívida no próprio banco. Olha que absurdo. Se eu tenho uma conta corrente que está negativada, por exemplo, ao ser injetado esse dinheiro, esses R$600 ou R$1.200 na minha conta, havia a possibilidade do banco simplesmente pegar esse dinheiro, o que é um absoluto absurdo. O Marcos Lisboa vai além dizendo quais são os pontos que ele entende mais relevantes para melhorar a economia. Eu vou deixar esses pontos para depois, que eu já estou vendo que o meu tempo, olha... Hoje eu estou extrapolando o meu tempo, um milagre. Então, passo a bola para o meu colega Caio e eu volto na sequência. É isso aí, suas primeiras considerações. Caio, por favor. Muito obrigado, doutora, pela gentileza. Eu discordo pontualmente em relação à sua interpretação da frase, né, do ex-ministro Meirelles. Eu acho que ele foi bem literal. E eu também achava que impressionismo era só um movimento da pintura francesa, doutor, lá no final do século XIX. Mas agora a gente tem economistas impressionistas. Gente séria, como você bem citou, mas que nessa pandemia foi contaminada por outro vírus muito perigoso, que é o intervencionismo estatal. A solução proposta por esses especialistas, ela soa bem simples. Está faltando dinheiro? Vamos imprimir dinheiro, né? Por isso, o título, Economistas Impressionistas. Qual que é o problema disso? Uma nota de dinheiro, ela custa em média 30 centavos para ser fabricada, mas o valor de face dela é muito maior que isso. Essa nota aqui, por exemplo, vale R$20. Então, o dinheiro ele vale o que a sociedade, o que o mercado acredita que ele vale. Os economistas eles chamam isso de valor fiduciário. Fiducia, em latim, é o ato de confiar, vem de fé, né? Fides. E o dinheiro ele está sujeito às leis da economia. Aquilo que o Adam Smith lá atrás, na Escócia, século XVIII, chamava de mão invisível do mercado. E uma dessas leis é a da oferta e da procura. Quando você aumenta a oferta, portanto a circulação de um bem, a tendência é que ele perca valor, porque ele se torna muito mais abundante. Então, imprimir dinheiro sem lastro na economia não torna um país mais rico, porque a moeda ela perde o seu poder de compra. Com esses mesmos R$20 de hoje, eu compro menos produtos do que com os R$20 de ontem. O nome disso, é claro, é inflação. E esse é só um dos resultados prejudiciais de você imprimir dinheiro e perder poder de compra. Tem um risco de efeito cascata, que é o quê? Desvalorização da moeda, fuga de capitais, então o pessoal investe em ouro, dólar, aumento de juros, aumento da dívida pública. E quem vai pagar a conta? Uma chance para vocês adivinharem. Os verdadeiros geradores de riqueza desse país, os indivíduos e as empresas pagadores de impostos. E os tributos também tendem a aumentar nesse processo. Então, assim, pesquisem a história financeira do Brasil até o Plano Real e vocês vão ver que os piores momentos econômicos eles foram acompanhados por impressão de papel moeda. Os exemplos mais recentes aí de economias que adotaram essa falsa solução são vizinhos nossos, a Argentina, a Venezuela. É um desastre inflacionário, um desastre cambial, desastre fiscal e depois até um desastre eleitoral. Na Venezuela, com a pauperização da população a ponto das eleições serem fraudadas e na Argentina, com a eleição de uma esquerda populista. Bom, eu já disse aqui que, por ser conservador, eu sou avesso a radicalismos, inclusive em relação às minhas próprias convicções econômicas. Então, em tempos de crise, como de fato adiantou meu debatedor, é possível admitir que o Estado dê mais liquidez para a economia. Ou seja, programas assistenciais para a população mais vulnerável, pode ser com benefícios previdenciários para os trabalhadores, linhas de crédito para o setor produtivo, renúncia fiscal, até a liberação dos depósitos compulsórios para os bancos. Só que, da mesma forma que a sociedade tem que ficar muito atenta aos seus ditadores enrustidos que usam a pandemia para limitar as nossas liberdades, a sociedade também tem que estar alerta para esses tais economistas impressionistas. Porque a diferença entre o remédio e o veneno, já disse isso aqui, é a dose. Intervenção estatal, se for usada como medicação, ela tem que ser administrada a conta-gotas. É uma pena que grande parte da imprensa parece ter muito mais medo de cloroquina do que de inflação. Bom, para colocar agora, depois das primeiras considerações, aí sim a gente pode ter o debate, só para ficar muito claro, muita gente está chegando aqui ao Expresso, essa é a regra do grande debate, as primeiras considerações dos nossos debatedores e depois o debate em si. Para colocar um elemento nesse nosso primeiro tema, hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse o seguinte: imprimir dinheiro não é a melhor saída contra a crise. E aí, Augusto? Olha, eu acho bastante complicado ficar discutindo teorias econômicas num momento de crise, Há lados divergentes,
com pessoas absolutamente respeitáveis de cada lado. Essa teoria é uma teoria relativamente nova, apesar de já ter sido usada com bastante sucesso. Então, no momento de crise, eu acredito que discutir especificamente correntes econômicas ou discutir ainda o quanto o mercado e o Estado devem se integrar ou não devem se integrar, não é o momento. Eu volto um pouco para o que eu acho que nós deveríamos estar fazendo nesse momento e coisas que, de certa forma, o governo federal, inclusive, já está fazendo. Já está fazendo. Primeiro, volto a dizer, a gente só pode aprovar medidas emergenciais. Esse é um ponto absolutamente pacífico. E seguindo um certo critério, por assim dizer, de importância. Qual é o primeiro critério de importância que eu entendo? Nós precisamos, inicialmente, pensar em quem? Nos mais vulneráveis, nos mais pobres, em quem mais está sofrendo com esse problema da pandemia e com a economia da forma como está. O governo fez isso, de certa forma, com a renda básica emergencial. Isso que acontece, vamos ver na prática como está isso. O Senado, na verdade, aprovou isso no dia 30 de março. O presidente Bolsonaro sancionou no dia 1º. Só foi publicado no Diário Oficial no dia 2. Os trabalhadores receberam esse dinheiro pela primeira vez hoje. Nós estamos no dia 9. Há trabalhadores, e vamos dizer, extremamente vulneráveis nesse momento, que só vão receber pela primeira vez esse dinheiro no dia 14. Entre o dia 30 e o dia 14 são 15 dias sem receber um tostão. Isso é muito grave. O governo tem que trazer uma agilidade maior, porque um dia sem receber esse dinheiro para um trabalhador vulnerável é um dia que ele se sente mais pressionado para fazer o quê? Sair na rua, para tentar voltar a trabalhar, para tentar voltar a ganhar dinheiro. Então, a agilidade é extremamente necessária nesse momento. O segundo ponto é cuidar o quê? Da micro e pequena empresa. E o governo fez isso, pelo menos o Senado aprovou a injeção de 10,9 bilhões para financiar o capital de giro dessas empresas por 2 meses. Uma medida acertada. E o último ponto, para eu passar a bola para o Caio, é a manutenção o quê? Do salário do emprego. E aí eu trago aqui uma notícia que me deixou bastante feliz do movimento chamado Não Demita. Entre no site, é nãodemita.com. Há dezenas de empresas de grande porte que se comprometeram com o público a não demitir um funcionário sequer nesse período de pandemia. É esse o tipo de empresa, é esse o tipo de brasileiro, é esse o tipo de pessoa que a gente quer ver ajudando a gente nesse momento de crise. Caio? Bom, eu espero que o capital de giro dessas empresas aguente firme e forte, né, enquanto as autoridades políticas, que não abriram mão sequer de 1 centavo da sua renda até o momento, estão aí, enfim, blindadas, vamos dizer assim, vacinadas, têm imunidade ao coronavírus, para usar as sábias palavras do professor Modesto Carvalhosa. Eu queria chamar a atenção do espectador da CNN para um artigo capcioso que eu li hoje, de autoria do ex-ministro Maílson da Nóbrega. Né? Quem é o Maílson da Nóbrega? É justamente o ex-ministro da Fazenda no período Sarney, o período de hiperinflação. Ele escreveu em defesa do seu colega financista, né, o Henrique Meirelles, que declarou à BBC, aqui eu vou ler aspas, o Banco Central tem grande espaço para imprimir dinheiro no popular e, com isso, recompor a economia. Eu acho difícil não interpretar essa frase de forma literal. Né? O Meirelles, então, só para situar aí o espectador da CNN, ele é o atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, portanto, governo João Dória, gestão do PSDB, foi ministro do Temer, né, do MDB, e foi presidente do Banco Central na época do Lula. Né, o artigo ao qual eu me referi se chama Imprimir dinheiro pode ser uma medida eficaz na crise. O problema é que o texto do artigo ele confunde o leitor em relação a conceitos, porque é perfeitamente possível você estimular a economia sem recorrer à máquina impressora. Né? Então, você mantém a quantidade de dinheiro existente, mas você aumenta a sua disponibilidade. O doutor Augusto já trouxe aqui alguns exemplos que, inclusive, estão em implementação aqui no Brasil. Então, você tem, além disso, compra de títulos, né, públicos e privados pelo governo, você tem as medidas previdenciárias e trabalhistas, né, então relativas a FGTS, a seguro-desemprego, esse tipo de coisa, os programas assistencialistas aos quais eu já me referi, né, as linhas de crédito e por aí vai. Esse artigo também, ele de forma assim, bem subreptícia, ele coloca o Milton Friedman, né, da Escola de Chicago, a qual também pertence o ministro Paulo Guedes, né, que o Milton Friedman é um expoente do liberalismo econômico, como se ele argumentasse a favor desse tipo de medida. E aqui eu faço questão de citar o artigo.
Abre aspas, Mailson da Nóbrega falando sobre Milton Friedman. Ele propôs que, em certos momentos, seria mais eficaz distribuir dinheiro de helicóptero do que confiar na ação do governo. Aqui concordamos. As pessoas que apanhassem as notas as utilizariam para consumir. Bom, essa ideia do Friedman, ela é associada ao conceito de imposto de renda negativo. A esquerda gosta de chamar isso de projetos de renda mínima, né? Como o Bolsa Família, que tem um aspecto liberal porque ele permite, né, que o cidadão beneficiado gaste esse dinheiro como bem entender. Então, se for para ter um programa assistencial que atinja a população vulnerável, então pelo menos vamos fazer isso respeitando a sua liberdade econômica, o que é muito diferente, ministro, de sair por aí imprimindo dinheiro. Então, assim, eu acho louvável a sua lealdade ao seu colega, mas o artigo não procede. Debatedores, posso colocar o nosso segundo tema? Sim? Claro. Sim, senhora. Opa, sim, senhora. Então, vamos lá. Imagina, sim, senhora. Vamos lá. O segundo tema será sobre a decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em que a União não pode derrubar decisões, né, tomadas por estados e municípios sobre o combate à pandemia. Vamos começar, então, com Caio. Na verdade, essa eu vou pedir para a gente começar com Augusto então, vamos dessa lá, vez, Augusto. Que é o especialista em direito aqui. Sem problema nada, nós temos a mesma formação, você fez direito também. Né? Você estudou bem mais que eu, nesse doutor. debate aqui tá tranquilo. Não, eu estou passando a batata quente para você. Não é quente, deixa eu falar. Pura vamos lá, primeiro. troca de gentileza, mas vamos ao muito debate? amiguinho, o público não vai gostar, vamos lá. Que a gente for sabendo que não vai trabalhar amanhã. Né? É verdade. Vamos lá, gente. Primeira coisa, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é corretíssima. Corretíssima. Ela é um primor. Eu li mais de uma vez as 10 páginas da decisão e realmente ela é irretocável. Eu faço só uma observação, que ela não se aplica tanto a essa decisão, mas é uma preocupação muito grande que eu tenho. O que acontece? Essa decisão ela precisa ser levada rapidamente ao plenário do Supremo. Por quê? Entenda você, espectador. Os tribunais superiores, seja um tribunal de justiça, seja o STJ, seja o Supremo, eles julgam de forma colegiada. O que significa isso? Não é um julgamento de uma pessoa só. Vários membros desses tribunais julgam conjuntamente. Quando o pedido é muito urgente, é natural que a primeira autoridade que receba esse pedido faça uma manifestação sobre um pedido de urgência, que foi isso que o ministro Alexandre de Moraes fez. O que vem acontecendo nos tribunais, isso é um perigo muito grande para todos nós, é o seguinte: os ministros e desembargadores vêm decidindo de forma monocrática, ou seja, sozinho, todos os pedidos. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa presa, apresenta um habeas corpus. Chega um desembargador ou um ministro, olha aquele habeas corpus e fala, não concordo. Não leva esse habeas corpus para ser julgado pelo colegiado e ele, exclusivamente sozinho, julga. Ah, mas você vai me falar, Augusto, o que eu tenho a ver com habeas corpus de uma pessoa presa? Isso acontece em todos os casos de falência, briga de casal, guarda de filhos. Então, é um perigo muito grande. Então, a primeira coisa dessa decisão, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dos detalhes dela, ela precisa ser levada para o plenário, porque é importantíssimo, principalmente num tema tão relevante, que todos os ministros do Supremo se manifestem. Porque se, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tivesse falado não concordo com o pedido do OAB, jogo fora, nós teríamos uma decisão monocrática de uma pessoa só, num caso tão importante. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Caio? Bom, eu vou me ater ao aspecto político, né, e não jurídico dessa decisão, porque, de certa forma, isso foi um golaço para o presidente da República. Na verdade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela vai ao encontro, né, do teor do discurso do presidente Bolsonaro, que foi endereçado, discurso não, né, pronunciamento oficial, endereçado a toda a nação. Né? Vamos lembrar que o presidente, ele, de certa forma, ele se separou, ele se distanciou dos governadores, atribuindo a eles a responsabilidade por determinadas medidas. Né? Então, de certa forma, o Alexandre de Moraes ele atuou aí como Pôncio Pilatos, né? E fez o presidente lavar as mãos em relação às medidas adotadas pelos governadores, sacramentando isso em âmbito judicial. E percebam que, de certa forma, a presidência da República ela ganha nas duas pontas, porque efetivamente, na prática, né, o que está sendo implementado no Brasil, de fato, é um isolamento social mais restritivo. Só que o que está ficando cristalino, né, que está sedimentando na opinião pública, né, é a associação da imagem do presidente com duas mensagens nessa crise. Primeiro,
um apoio esperançoso, né, ao tratamento experimental com hidroxicloroquina combinado a antibióticos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a retomada da vida econômica com a flexibilização do que a gente convencionou aqui no popular a chamar de quarentena. Então, eu acho que as decisões judiciais, obviamente, principalmente as do STF, elas vêm carregadas de teor político e muitas vezes o colegiado pensa em infligir uma derrota à presidência da República, quando, na verdade, do ponto de vista de popularidade e até olhando mais para frente eleitoral, só está beneficiando. Augusto, por favor. Olha, eu não sei se o presidente Bolsonaro leu a decisão, mas eu não achei muito positiva para ele não, viu? Eu vou ler aqui só uma parte bem curta dela. Diz o ministro Alexandre de Moraes: lamentavelmente, contudo, na condução dessa crise sem precedentes no Brasil e no mundo, mesmo em assuntos técnicos essenciais e de tratamento uniforme em âmbito internacional, é fato notório a grave divergência de posicionamento entre autoridades. O que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes aqui? Enquanto o presidente Bolsonaro reiteradamente passa recados e faz ameaças de que tem um decreto na mão e coisa parecida para retirar o isolamento da forma como ele está, os estados, atendendo sim determinações de todos os órgãos de saúde do mundo, têm feito justamente o oposto. E o Estado, vamos lá, os estados, e essa é uma parte bastante interessante, porque tem essa questão de competência. Bom, mas quem manda mais? Como assim o presidente não pode e o Estado pode? E o ministro Alexandre de Moraes deixa isso bem claro. Os estados têm total poder de, dentro das suas limitações e dentro das suas peculiaridades dentro de cada estado, porque é evidente que o estado de São Paulo tem o maior número de infectados e vai ser bem diferente de outros estados. Então, os governadores e até os prefeitos, dentro das limitações do seu município, entendendo quais são as características típicas e como o coronavírus está atacando aquela região específica, tem que ter, é óbvio que tem que ter, uma deliberação própria de decidir o que é melhor para o seu estado. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fala é isso. Os estados têm competência e têm responsabilidade em cada estado. Caio? Eu só fiquei impressionado com a habilidade do Dr. Augusto de ler além do que está escrito, né? Eu não vi nada disso que ele falou na decisão, mas assim... As pessoas, elas não vão se ater. Eu não criei esse texto, está aqui mesmo. Não, mas a sua interpretação foi bem criativa e imaginativa sobre as implicações disso. O ponto é o seguinte, isso não muda o que eu falei, que é a consequência política. Quantos são os brasileiros que têm tempo, se bem que agora na quarentena até tem tempo, mas têm interesse de ler o juridiquês de uma decisão do STF? O que vale é a implicação prática disso. E, como eu disse, o judiciário agora tira a responsabilidade da divergência do presidente da República, né? Arroga para si esse ônus, porque é um ônus, e está falando peremptoriamente, olha, o governo federal não pode se sobrepor aos estados. Com isso, a autoridade federal lava suas mãos e todas as consequências políticas, sociais, morais, em relação à forma como a pandemia é conduzida, inclusive a contagem de vítimas, agora passa a recair nos braços dos governadores de forma muito cristalina. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que foi uma vitória política, embora eu suspeite que essa não é a intenção original do ministro Alexandre de Moraes. No nosso terceiro tema, os temas estão correlatos e aí a gente já incrementa o debate. O terceiro tema é exatamente sobre o afrouxamento da quarentena em todas as capitais do nosso país. O apontamento de hoje está em toda a mídia brasileira. Agora, quem quer começar, já que agora há pouco eu apontei, enfim, pode ser Augusto? Olha, eu vou devolver a gentileza. A bola está com você, Caio. Caio, vamos lá. Caio, por favor. Vai ficar muito feio, né, se eu não começar dessa vez. Bom, é o seguinte, a gente percebe que a ciência, como a gente sempre defendeu aqui, ela pressupõe o quê? A dialética, a tese, a antítese. E numa pandemia, que é uma situação extraordinária, excepcional, o nosso aprendizado ele ocorre conforme o desenrolar dos acontecimentos, certo? Então, o que a gente percebe agora é uma flexibilização, né, do isolamento social, como defendido de longa data pelo presidente da República, né? Só que o fato é que a realidade está se impondo. As projeções mais pessimistas em relação a contágio e principalmente em relação à ocupação de leitos hospitalares
elas não estão se confirmando, né? Há mais vagas do que era esperado para esse momento da pandemia. Obviamente, aqueles defensores da quarentena radical vão falar que isso se deu justamente em razão do isolamento. Mas a própria notícia aqui de São Paulo, que o isolamento está aquém do esperado pelas autoridades públicas, né, que não era de 70%, ele está na faixa aí de 50%, mostra que não é bem assim. De repente, as projeções estavam equivocadas, elas eram muito pessimistas. E tem vários outros elementos, né? A ampliação da capacidade do sistema de saúde, como demonstrado pela implementação rápida, né, dos hospitais de campanha, né, a adesão da população aos equipamentos, né, de proteção individual e toda uma sorte de variáveis, entre elas o aparecimento dessa promissora droga, né, que é a hidroxicloroquina no tratamento, tudo isso muda a forma como as coisas acontecem. Agora, já que a gente está falando de flexibilização do isolamento, que é uma coisa que coaduna com uma liberdade maior das pessoas, eu queria fazer uma nota, né, porque a gente estava ouvindo aqui, né, doutor, antes o noticiário e me impressionou a forma como a gente está reportando alguns avanços sobre as liberdades individuais. A gente ouve falar em parcerias do governo do estado com empresas de telefonia móvel, e a gente fala sobre monitoramento de cidadãos privados, né? Eu ouvi expressões do tipo, o dono do terminal, ou seja, o dono do celular, não respeitou o isolamento. E qual que vai ser a sanção para essa pessoa que não respeitou o isolamento? Esse fica como questionamento ao governador, porque eu acho, sinceramente, que é uma vergonha um Estado que libera seus sujeitos criminosos, né, nas saídas temporárias, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, alguns até por decisão judicial em razão do coronavírus, a gente libera toda a sorte de criminosos aí para as ruas sem monitoramento e agora esse mesmo Estado passa a fazer o nosso monitoramento e acompanhar os nossos passos por celular, né? Então, eu acho isso uma enorme contradição. Eu acho que o governo deve explicações a respeito disso e, pelo menos, alguém da imprensa tem que questionar. Isso é legítimo ou a gente está tendo um retrocesso nas nossas liberdades e garantias fundamentais? Fica aí o questionamento para o espectador da CNN. Augusto, por favor. Bom, primeiramente, esse monitoramento não identifica quem é o usuário do aparelho celular. Então, ninguém está me monitorando. Sabem que tem uma pessoa com um celular em determinado lugar. Então, por enquanto, eu entendo a preocupação do Caio e eu compartilho dessa preocupação. Por enquanto, esse monitoramento não identifica ninguém, apenas uma pessoa, um ser humano. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de dados, porque dados me impressionaram muito e eu tenho muita dificuldade de entender como as pessoas ainda conseguem sustentar a possibilidade de a gente flexibilizar esta quarentena. Tá? Primeiro, o trânsito de São Paulo nas últimas 24 horas quadruplicou. Vocês têm ideia do que é isso? Quadruplicou. Uma pesquisa publicada hoje disse que em todas as capitais do Brasil, através desse monitoramento com celulares, diminuiu o isolamento da população. E aí esse dado aqui me chamou muita atenção. A capital em que houve a maior redução do isolamento é Manaus. Justamente o estado, Amazonas, que hoje disse que em dias, não são semanas, não são meses, em dias seu complexo de saúde entrará em colapso. Hoje, Amazonas tem 95% dos leitos de UTI ocupados. 95%. Houve uma ferramenta montada por técnicos da Universidade Federal de Minas Gerais que eles conseguem montar uma projeção matemática, segundo eles, bastante realista, de quando as UTIs, obviamente seguindo o grau de infecção da pandemia, quando as UTIs ficarão sem vaga. A previsão deles, telespectador, é para a segunda quinzena de maio. Essa pandemia tem números assustadores de um dia para o outro, é só ver Nova York. O que está acontecendo na cidade de Nova York? Já morreram mais pessoas do que no ataque de 11 de setembro. Os números são gravíssimos. E os países que pensaram em flexibilizar essa quarentena, países, inclusive o Caio trouxe aqui no nosso primeiro debate, Suécia, Japão, Holanda, Singapura, todos já mudaram de ideia. Porque, volto a dizer, essa pandemia, infelizmente, ela é dinâmica.
As atitudes dos governos, elas têm que mudar de acordo com o tempo. Esse dado de que o trânsito, e é real para quem anda na cidade de São Paulo, e tenho certeza que você, espectador, sente isso na sua cidade, no seu estado. As pessoas estão desrespeitando claramente o isolamento antes do tempo. Isso é gravíssimo. No estado do Amazonas, o sistema de saúde entrará em colapso em dias. Nós não podemos deixar que isso aconteça em outros estados. Fiquem em casa. É importante continuar respeitando o isolamento da forma como todos os órgãos de saúde do mundo recomendam, que é o isolamento da forma como a gente está fazendo hoje. Fiquem em casa. Debatedores, posso colocar uma informação nesse nosso tema de agora? Porque em entrevista agora há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, ameaçou endurecer as medidas em São Paulo com o seguinte: multar e prender se o isolamento em São Paulo não chegar a 60%. Caio. Bom, parece que a minha preocupação de alguns minutos atrás se confirma. Eu sou contra também, já para adiantar, então nem vamos brigar nisso. Claro, doutor, mas eu não esperava outra postura sua. Eu sei, a gente pode ter as nossas divergências, mas independente de você ser um conservador, ou você ser um progressista, ou o que quer que seja, o nosso compromisso tem que ser com os direitos humanos. Sabe, a gente está falando de liberdade de trânsito, liberdade de ir e vir, né? Então, se o governo de São Paulo quer que as pessoas respeitem a quarentena, então que apresente mais argumentos irrefutáveis, porque as pessoas são as maiores interessadas na sua própria saúde e na saúde das pessoas que elas amam. Eu já falei isso, não adianta, é um novo momento de amadurecimento político. O brasileiro não engole mais paternalismo estatal e ele consegue perceber, né, quando o Estado está se aproveitando de uma situação de pandemia, né, para fazer o quê? Fazer ressurgir aquele ditadorzinho enrustido que existe dentro de muitos políticos. Isso é um tremendo absurdo. É óbvio que uma medida de monitoramento agressiva como essa, que consegue determinar se você está a 200 metros do seu próprio domicílio, essa informação na mão de empresas privadas, isso pode degringolar para uma grande perseguição às liberdades individuais. E eu volto a colocar a constrangedora contradição de um Estado que não monitora com tornozeleiras eletrônicas os seus criminosos soltos em saída temporária, mas agora cogita multar, aliás, o cidadão com base na sua rota a partir da espionagem, né, dos seus aparelhos celulares. De fato, é uma vergonha. Augusto, tem algo a completar sobre esse dado que eu acabei de colocar? Vocês dizem que concordam, mas quer comentar? Não, vamos lá, concordo em partes, só para deixar um pouco mais animado. Temos 2 minutos antes das considerações finais. Tá, vamos lá. Eu não concordo com prender uma pessoa que desrespeite a quarentena, por uma questão de uma escola profissional que eu tenho, de achar que o direito penal ele é a última saída. Se existem formas menos graves do que o direito penal para se coibir uma conduta, essa conduta tem que ser coibida dessa forma. Então, você pode sim multar, e aí está a divergência, eu acho que multa é cabível. Qualquer tipo de sanção administrativa ou pecuniária para quem desrespeitar a quarentena, eu sou extremamente favorável. Agora, prender uma pessoa, como em outros países já existe isso, inclusive. Prender uma pessoa porque desrespeitou é utilizar, volto a dizer, o direito penal, que deve ser sempre a última solução, a última saída, como primeira. Primeiro você, pedagogicamente, explica por que você não tem que sair, você faz campanhas. Se, eventualmente, num primeiro momento, a pessoa desrespeitou, você pode dar uma espécie de uma advertência, vamos pensar assim, depois uma multa, você pensa em escalonar as punições que essa pessoa vai tomar. Como primeira punição, a prisão, eu não poderia, obviamente, pelo meu histórico pessoal, profissional e de 20 anos ligado à advocacia criminal, defender uma medida dessa, por mais que a intenção possa ser uma intenção até que é favorável, mas eu não posso concordar com isso. E ai de quem tiver supermercado mais de 200 metros distante da própria casa, né? Ai de quem tiver que recorrer a um posto de saúde. Quem tiver qualquer tipo de emergência pessoal vai ter que se justificar para quem? Para um Estado paquidérmico, autoritário, que em nome aí do combate à pandemia está cada vez mais avançando nas nossas liberdades. Vamos agora nas considerações finais. Começamos com você, Augusto, por favor. Vamos lá. Eu queria, na verdade, como eu comecei com uma
frase que trouxe um pouco de esperança, eu queria dividir com vocês um artigo que foi publicado no New York Times, porque eu acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz. Ok, eu vou aguentar mais um pouco, está difícil, mas eu vou aguentar mais um pouco. Agora, quanto tempo? Quanto mais tempo a gente vai ter que ficar nessa situação? E agora, não sei se eu vou trazer tanta esperança para vocês, esse artigo do New York Times, ele pontua 4 referências para a gente ter, para saber o momento que a gente vai poder voltar a uma pseudo-normalidade. Porque, convenhamos, gente, normalidade, nesse semestre, pelo menos, é impossível de se pensar. O que diz esse estudo? Primeira coisa, para a gente voltar a poder sair nas ruas livremente, os hospitais precisam ter vaga suficiente, não apenas, isso é bastante importante, não apenas para os pacientes acometidos por coronavírus. Por quê? Porque as outras doenças continuam existindo. As pessoas morrem de infarto, sim, as pessoas morrem de câncer e de AVC. Então precisa ter lugar nas UTIs para esse tipo de pessoas, para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Estado precisa, e isso aqui nós falhamos muito aqui no Brasil, o Estado precisa ser capaz de testar pelo menos as pessoas que têm sintomas mínimos da doença. Isso sim, a gente está ainda a léguas de distância de conseguir fazer. Caio. Por último, eu sei que tomar mais 2 pontos bem rápidos. O Estado precisa monitorar os infectados. Aí temos essa questão que eu e o Caio, de certa forma, entendemos que é um problema. E, por último mesmo, os índices de contágio nos 14 dias que antecedem ao momento que você fixa isso, tem que ter pelo menos reduzido. Se a gente conseguir atingir alguma dessas aqui, idealmente as 4 juntas, é um momento da gente começar a pensar em voltar à normalidade. Caio, por favor. Eu serei muito breve, né? Até porque ao longo da semana eu acho que o doutor ganhou um certo crédito em relação a tempo de fala. Bom, é sempre importante fazer essa ressalva, apesar de eu ser uma das vozes... Uma das vozes mais altas, né? Eu grito a plenos pulmões aí as minhas indignações, na verdade as minhas provocações no intuito de enriquecer o debate público. Eu cumpri rigorosamente as medidas recomendadas pelas autoridades públicas de saúde. Então, eu acho que a nossa indignação ela tem que ser traduzida sempre de forma pacífica, de forma democrática e não estimulando a anomia, né? A ausência de lei ou desrespeito à lei, a anarquia que seja. Bom, falado isso, eu queria aproveitar esses segundos finais para agradecer aí esse ambiente de excelência no debate que a gente logrou aí durante essa semana. Doutor, foi um enorme prazer debater com você. Eu acho que é um exemplo do que a democracia pode ser. E eu espero que a gente esteja colaborando aí com a formação de opinião de forma madura e de forma pacífica aí dos nossos espectadores, mostrando que é perfeitamente possível que opostos convivam dentro desse debate republicano. Tem sido um prazer e nos vemos aí de novo segunda que vem. Toda razão. Vocês estão vendo que eles estão de folga, né? Eu não. Feriado. Eu estou confirmando isso ao vivo. Isso não é uma regra igualitária. Amanhã ninguém ligar para a gente e volta aqui. Exatamente. Agora ficou impossível para a CNN voltar atrás na nossa folga. Obrigada. Bom feriadão, então, para vocês. Obrigada, Augusto. Obrigada, Tchau, Caio. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. E você já sabe, né, que a CNN é o canal do debate, que dá voz a todas as opiniões.